Alô, você, boa noite. Quarta-feira, 16 de outubro do ano 2019. Esse é o Jornal O Atlântico. Eu sou Ricardo Gebeluca, pedindo licença para estar contigo, seja onde você estiver, aí na academia, em casa, no trabalho, através do seu mobile, do seu desktop, enfim. Geralmente eu faço uma chamada antes de falar a respeito da nossa live, que vem falando de saúde, através do nosso colunista aí e amigo Antônio Balesteiro, que estava de aniversário no final de semana, né? Obrigado. Um pouquinho mais de experiência, né, amigo? Lembrar aí, já de início, né, um feliz aniversário a ti, muitos anos de vida, que essa data sempre se repita por muitos anos. E vamos tomar uma, né? Que a gente não tomou no final de semana, de repente, para comemorar. Então, vou falar um pouco a respeito do Osmari Supermercados, preço baixo todo dia. Algumas ofertas do supermercado Osmari para você imperdíveis aí. Vou direto para o açougue, né? Pernil suíno com pele, R$ 7,99. Santa Catarina deu um passo a mais aí na exportação de carne suína também. Até capa do jornal nosso impresso de amanhã, tá? Imperdível, vale a pena. Voltando ao supermercado Osmari, Gigante do Ilhota, que está lá na rua 1200, número 454, ou no centro, na Avenida Aurelio Ramos, número 580. Linguicinha Frigocil, quilo apenas R$ 8,99. Refrigerante Sprite 2 litros, R$ 4,99. Vamos falar um pouco de café Melita tradicional extra forte, 500 gramas, R$ 8,99. São várias ofertas do supermercado Osmari. Também legal aqui, leite ninho integral 1 litro, R$ 3,99. Preço baixo todo dia. Um abraço aí para o Osmari. Enfim, Balesteiro, vamos falar a respeito da capa do jornal de hoje. Depois, agora vamos entrar neste tema aí que você vem trazendo para nós a respeito do INPS ao SUS. A saúde brasileira na busca por ser melhor para todos. Quer comentar um pouquinho? Boa noite. Boa noite, Ricardo Gebeluca, boa noite, Elaine, Kete, boa noite aos nossos apoiadores, Eurico Marcos Osmari, Supermercado Osmari, o Gigante do Ilhota também aqui no centro, né? Ao Mauro, Átila, da Marmoarte. Boa noite a você que está aí me vendo, que me acompanha, que me ouve, que nos acompanha, né, Ricardo Gebeluca? Nos acompanha, nós estamos fazendo aí uma dupla boa, hein, cara? Pois Poxa, cara, a gente tem feito algumas coisas legais, né? Legais. E audiência pura, nua e crua e sem nenhum tipo de sistema para burlar, tá? O que você está vendo aí é o que está acontecendo. E que que está sendo replicada em outros meios, né? Em outros meios de comunicação, como na Rádio Divino Oledo, 90.9, programa Elia Silveira, toda terça-feira o Desvendando está lá. Amanhã eu vou estar na rádio, Cidade, amanhã a partir das 8 horas, falando um pouco mais sobre saúde. Então replicou a partir da live, a partir da coluna no Jornal Atlântico, a partir da live, Desvendando sobre o Brasil. Sou muito grato a você por fazer essa parte da família do Jornal Atlântico. Muito grato também pelos cumprimentos que o senhor tem me dado, né, querido? Afinal, nós somos muito amigos. Pelo meu aniversário. E fizemos até uma homenagem aí na página do jornal, se você quiser acompanhar um pouquinho para baixo aí. Eu lhe agradeço a todos que me cumprimentaram. Mas vamos lá. Vamos parar de enrolar, vamos falar isso aqui, né? Olha só, gente. O que é a NPS? E NPS? Eu não sou dessa época, não. Tô brincando, acho que eu sou assim. Gente, nós temos no Brasil a saúde universal, a partir de 1988. Onde você tem o direito a uma saúde integral, gratuita. Tá? E o Estado, o governo federal, o governo estadual e municipal tem o dever de fornecer essa saúde integral a você. Muita gente não sabe o quão amplo é isso e por vezes não sabe requerer os seus direitos, mas é muito amplo, viu? E eu vou explicar melhor hoje. Mas antes disso, vamos lá para trás. Olha só, a saúde no Brasil. Primeiro, olha, é importante dizer que tem 3 modelos de saúde no mundo, viu? Tem o modelo predominantemente ou majoritariamente público, ou universal também, que é o nosso. Tem o por seguro social,
que era o que nós tínhamos anteriormente, e tem o predominantemente ou majoritariamente privado. Os países que têm o sistema predominantemente público, universal, o maior deles é a Inglaterra, é o mais exitoso e com a maior cobertura do mundo. Você também tem a Espanha, a Itália, Portugal, Suécia, Dinamarca, França, são vários países. Por seguro social, como era o Brasil antes da Constituição de 88, claro, medidas devidas proporções, Estados Unidos não é universal, é por seguro social. A partir do Obamacare, tá, onde foi criado um rol de legislação, foi criada uma legislação a respeito disso, obrigando, daí a partir do Obamacare, as empresas são obrigadas a segurar seu funcionário. Antes disso, nem isso acontecia. Antes da Constituição de 88, vamos reportar. Eu vou falar, olha, presta atenção que eu vou falar. A Organização da Saúde Privada, porque não tinha saúde pública, era muito restritivo. Começou depois da Revolução Industrial. Em 1933, foram criados os Institutos de Assistência Previdenciária, os IAPs. Depois disso, na década de 40, foram criados os CACIs, aquelas caixas de assistência. Em 1950, olha só, o Ministério da Saúde, Ricardo Gebeluca, em 1953, a saúde começou a se organizar antes do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde foi criado para organizar a saúde privada predominantemente, meu amigo. Não tinha saúde pública. O Ministério da Saúde, que é de 53, ele tinha o trabalho de organizar, ele legislava a regularização de hospitais, clínicas, fazia a parte epidemiológica, as campanhas, controle da alimentação, se limitava a isso. Depois nós tivemos, em 1966, houve a criação do INPS, o governo federal criou o INPS, tá? O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, foi criado para organizar. Então, o governo federal, conforme o Ministério da Saúde foi criado em 53, em 66 o Ministério da Saúde já estava com roda de atribuições maiores. Daí ele criou uma autarquia, que é o INPS, para organizar essa saúde privada, saúde por seguro social. Em 1978, essa organização precisou ser mais ampla. Daí foi extinto o INPS, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que é o INAMPS. Isso perdurou até 88. Em 88, toda uma reforma sanitária que estava sendo germinada desde a década de 50, de 60, foi colocada na Constituição Federal. Mas olha só, antes de 88, então, só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada ou pagava por isso. Não tinha essa história de você ir no posto, ser atendido, reclamar, porque você ia pegar uma fila para ser atendido gratuitamente. Você não era atendido gratuitamente. Né? Então você não podia, viu, Ricardo? Chegar em casa e de repente até ir numa rádio e reclamar, olha, o serviço de saúde de Balneário, de Itapema, você não tinha isso, meu amigo, não tinha isso, não. E os serviços ofertados eram muito restritivos. Eram alguns serviços médicos, por carteira assinada. Pouquíssimos serviços odontológicos, basicamente extrações que eram feitos nos hospitais. Se limitava a isso. Tá? O sistema era totalmente hospitalocêntrico, voltado para os hospitais, médico-cêntrico. Isso começou a mudar a partir da Constituição de 88. E toda essa reforma sanitária, todos esses direitos estão expressos no artigo que vai do 196 ao 200 da Constituição Federal, ainda na Lei Complementar à Constituição 8080, que é conotada como Lei Orgânica da Saúde, e o SUS está expresso também no artigo 7º da Lei 8080, onde fala sobre os princípios e diretrizes, tendo como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade. E as diretrizes, eu vou realçar duas delas, que é a descentralização e a regionalização, o que impõe que o serviço seja o mais próximo possível da sua residência. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas olha só,
Você, a partir de 88, começou a ter um sistema de saúde predominantemente público, portanto universal, e a partir disso, você começou a ter, na realidade, duas saúdes no Brasil, a saúde pública e a saúde privada. É importante também se dizer que, fora os artigos da Constituição, de 196 a 200 e a Lei 8080, a lei que cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Lei Federal 9782 de 1999, ela se presta à saúde globalmente, SUS e privada. As outras legislações que vêm a partir daí são totalmente diferentes. Um relevo na legislação privada, a lei que cria, a lei que é conotada como marco regulatório dos planos de saúde, né, que é a 9656 de 1998, e também a lei que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é de 2000, a lei 9986, creio eu. Aí vamos lá. Você tem essa situação no Brasil. Mas olha, o SUS, ele expressa toda essa reforma sanitária, mas mesmo expressando essa reforma sanitária, e mesmo sendo esse sistema extremamente importante no sentido da garantia de assistência à saúde para todos, universalmente, de uma forma gratuita, tá? Ele precisa de ferramentas para ele acontecer, de equipamentos, Ricardo. É muito difícil você tirar o que está na Constituição e trazer para a realidade do dia a dia, para a realidade da implementação disso. Então, o SUS tem proposto uma série de ferramentas, uma série de equipamentos para isso acontecer. Uma delas é a Estratégia de Saúde da Família, que foi criado um programa da saúde da família em 1994. Nosso modelo copia o modelo chileno, que teria um país com o outro uma série de características epidemiológicas, sociais, apesar das dimensões serem bem diferentes. Em 2006, essa política, esse programa se tornou uma estratégia, uma política prioritária da atenção básica, estratégia da saúde da família. Por que essa ferramenta? Se você quer descentralizar, se você quer regionalizar, se quer descentralizar e regionalizar, trazer o mais próximo da pessoa, do cidadão, do usuário, e ser para todos, você tem que criar uma política de atenção básica. Você não faz isso. Se você quer tirar o caráter hospitalocêntrico, você tem que criar esse tipo de ferramenta. E outras tantas vieram depois. Uma delas, uma ferramenta extremamente interessante, é de 2011, as redes temáticas. A partir de 2011 se concebeu, Ricardo, a Rede Cegonha e a Rede de Atenção às Urgências, Portaria 1600/2011, tá? Que se cria uma série de componentes. E a gente que está discutindo muito aqui a questão hospitalar, viu, Ricardo? Você sabe que nossos hospitais, o Hospital das Clínicas, o Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas, Complexo Hospitalar, é de 1944. Tá? Nossos hospitais, notadamente, teve um grande boom na década de 40, depois uma outra grande expansão nos anos 60 e posteriormente com a vinda de grupos privados de planos de saúde nos anos 80. Mas nossos hospitais são antigos. A semana passada eu falei sobre hospitais SUS de Santa Catarina, que são em 117, e a nova política hospitalar. Santa Catarina, por exemplo, os hospitais são notadamente da década de 60. Poucos da década de 80, e os mais recentes, extremamente pouco exitosos, como é o caso do Ruth Cardoso. Um hospital extremamente importante, mas um problema de dimensões absurdas, causado por quem elaborou um mau projeto executivo, então, que pior ainda, porque está administrando um município que não faz as alterações que precisa nem no sistema, nem no hospital. Né? Vamos colocar o nome aos bois. Mas, então, existe essa situação. Em função disso, apesar de nós termos mudado o nosso sistema de saúde, eu estou falando de hospitais, estou falando da rede de atenção à urgência, acabei falando do complexo hospitalar, que está na boca do povo ultimamente, né? E a gente sempre... Principalmente na nossa região, né? Principalmente em Itapema. Então a gente precisa explicar.
Apesar do sistema ter mudado, a cabeça das pessoas não mudou. Ainda está na década de 40, década de 50, década de 60. E os conceitos também. Apesar de você ter criado ferramentas, você ter criado equipamentos, os conceitos, tá, são paradigmas que se fala. Tem muita gente que fala que não usa o sistema SUS, né? Eu não uso o sistema SUS, eu uso só o meu plano hospitalar, eu só uso plano de saúde pago. Tá, mas no restaurante que você vai, a vigilância sanitária passou por lá. Você está usando o SUS. De certa forma, sim. Apesar que você está falando de planos de saúde, os planos de saúde no país estão passando por uma crise sem proporções. Tá? Você não tem mais planos individuais, só tem os coletivos. Paga-se pouquíssimo para o médico e cobra-se muito do usuário. E agora, conforme o grau de necessidade que você tem, de custo, você é obrigado a parcerizar, tá certo? Então, os planos de saúde, hoje no Brasil, esqueçamos um pouco a saúde pública. Você não tem mais os planos de saúde, que era a alegria da classe média. Sim. Tá? Acabou, né? Acabou. Assim como a classe média está perdendo uma série de outros privilégios, deixando inclusive de ser classe média, acabou um deles, que é os planos de saúde. Você tem a saúde premium hoje, que é elite, hospitais de 350 milhões, e você tem a saúde popular, com novas clínicas e concepções totalmente distintas, como é o caso da Doutor Consulta de São Paulo, que é a maior startup do país hoje. Tá bom? Qualquer hora eu vou falar sobre a saúde popular. Daí você vai ter as clínicas, você vai ter os cartões de descontos, os cartões pré-pagos, os aplicativos de agendamento de consulta em casa, o médico vai na tua casa, tá? Que são os home care. Então, não tem mais planos de saúde, está numa fase terrível. Então... Eu vou aproveitar o teu gancho da saúde premium e vou falar a respeito de marmoarte e marmoraria. Dedicação e arte em todos os detalhes, desde 1994. Marmoarte fica aqui no bairro Morretes, na 434, número 115, em Itapema. O telefone de contato da Marmoarte, para você que busca algo mais requinte, realmente algo exclusivo, é o 47 DDD 3368-6171. Vou repetir para você. 3368-6171. Tenho certeza que o Átila ou o Mauro, na hora que você pedir um orçamento ali, vão caprichar nesse orçamento. A gente já fez isso aqui, funcionário nosso, parceiro nosso aqui do jornal, fez aí o orçamento em 2 ou 3 e buscou lá na Marmoarte, sem falar quem que era. Eles fizeram o orçamento e foi imbatível, tá? Além de todo o material que é utilizado, de primeira, e de um acabamento que é um espetáculo. Só lá, Marmoarte e Marmoraria. Busque a Marmoarte também no Facebook, marmoarte.marmoraria, ou manda um e-mail lá para a galera, vendas@marmoartemarmoraria.com. Que é um desconto de 10% já na primeira aquisição. Hashtag quero meu desconto. Manda lá no WhatsApp do Átila, 47DDD 991023870. Um abraço aí, Átila, e a todos ali, Mauro, enfim. Voltando aqui, amigo, vou mandar um abraço também para o Alexandre, para a Rosemary, para o Bilu que está ali, né? Mandou um abraço para nós. E só para quem está em casa aí, de repente, ter uma noção do que está acontecendo, nós estamos falando a respeito do complexo hospitalar, viemos falar um pouco a respeito do que era esse modelo anterior e qual é o modelo agora. De repente o Balesteiro está preparando alguma coisa ali já para introduzir dentro do complexo hospitalar para você. Eu acho que a ideia é essa. Na realidade é o seguinte, eu citei complexo hospitalar porque está na boca do povo. Nós fizemos uma transição de modelo de sistema de saúde. É o sistema de seguro social, onde as pessoas tinham que pagar, ou tinham carteira assinada, tinham que pagar, até no 88 era assim. Agora é um sistema universal, como tem na Inglaterra, na Espanha, na França, enfim, em diversos países, onde todos os direitos são dados ao cidadão, ele tem direito a uma saúde integral, tá? Agora, para você fazer essa saúde, todos esses princípios que estão na Constituição e na legislação pertinente acontecer, você precisa de ferramentas. Eu estou dizendo que, apesar de nós termos mudado o sistema de saúde, tá? A cabeça das pessoas, os conceitos, na própria saúde, viu? Quem faz saúde ainda tem muito paradigma. Paradigmas são ideias fixas, conceitos antiquados que não casam mais com a realidade do que está acontecendo.
O SUS mudou, mas mudou, ele é uma evolução, tem problemas, a gente sabe disso, mas tem problemas também de grande dimensão, porque não muda a cabeça das pessoas. Então eu citei complexo hospitalar como um exemplo, porque a gente está ouvindo dizer aí pejorativamente, complexo hospital, disso, daquilo. Na realidade, tecnicamente, sabe o que é? Um complexo de hospitais ou afins. Só que os hospitais brasileiros, essa concepção veio da década de 40, quando veio o Hospital das Clínicas, que é de 1944. Nossos hospitais foram da década de 60 e 70 predominantemente. Tá? Muita coisa mudou de lá para cá. E a ideia que você tem, por exemplo, de complexo hospitalar, mas poderia citar outras coisas também, ela está sendo ampliada. É isso que eu quero dizer. Perfeito. As pessoas precisam mudar a sua cabeça. Então o SUS é uma coisa que está acontecendo, é uma garantia, toda uma reforma sanitária está na Constituição e criou o SUS. Ele é importante sim. Antes você não tinha saúde gratuita, não tinha, né? Agora, nós precisamos contribuir, tanto entendendo nossos direitos, mas também mudando nossos conceitos. Senão a gente vai continuar ainda, a gente vai estar no SUS, mas com a cabeça no sistema hospital médico que era lá atrás e levando a carteira assinada para ver se precisa disso para ser atendido no SUS, quando na realidade não precisa de nada. Tá? O teu nome já está lá, se você puxar o teu nome já está lá, você pega seu cartãozinho, cartão SUS, pode pegar isso aí até online se você quiser. É um direito, hoje você pega, é um direito seu. E na realidade o SUS ele não é um direito só do brasileiro, né? De todos que estão em trânsito. Todos que estão em terra nacional. Mas falamos prioritariamente em cidadania, mas todos têm seus direitos. E aí se criou ferramentas, mas a cabeça precisa mudar. Então voltando à realidade é isso. Então, por exemplo, a questão de complexo hospitalar, volta, está muito à cabeça das pessoas. Já disse o que é. Mas, perante os novos conceitos, por exemplo, rede de atenção às urgências, que coloca uma série de componentes para atuarem junto com o componente hospitalar dentro dessa rede. Tá? Aí você pensa assim, para que fazer isso, Antônio? Porque o hospital, tá, ele tem dificuldade em gerir o atendimento, em gerir as urgências e emergências hospitalares, tá? Ele é um maestro que tem uma orquestra pequena, então ele precisa ampliar essa orquestra, por isso foi criada a rede de atenção às urgências. Dentro desses conceitos, Ricardo, o próprio conceito de complexo hospitalar fica mutante, e você começa a olhar de uma maneira ampliada, o maestro precisa de mais orquestra, aí você traz o SAMU, você traz as emergências não hospitalares, como uma UPA, você traz o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que não são estruturas afins, são estruturas que foram criadas depois de 88 para serem, intermediárias, coadjuvantes, mas estarem de uma maneira propositiva e proativa no processo. Então você amplia o seu conceito de complexo hospitalar e precisa, senão você vai continuar tendo um maestro trabalhando sozinho e as pessoas reclamando que o hospital é uma porcaria porque não funciona. É lógico, o maestro não tem orquestra. Agora a cabeça das pessoas também precisa entender que o maestro precisa de uma orquestra e evoluir sua forma de pensar, seja com relação ao complexo hospitalar, seja com relação aos outros conceitos do SUS, não só esse. Tá? O conceito do que é realmente uma atenção básica, tá? E a estratégia de saúde da família que está lá incluída é política prioritária. Não adianta se fazer a atenção básica, tá? Sem a estratégia. Se a estratégia existe com política prioritária, aqui, por exemplo, em Itapema é 92% de cobertura de estratégia, a atenção básica é totalmente em estratégia. Aí você pega Balneário, que tem 7 postos de saúde, aqui tem 10, com população de 142 mil para 65 mil aqui, tá? 18% de cobertura de SF, quer dizer que tem cobertura de atenção básica. Tem 30 e poucos por cento, 40%, que é baixo, mas 18% de estratégia. Então tem que entender, o maestro não funciona sem orquestra. São conceitos que precisam começar a entender. O conceito de atenção básica também foi ampliado. Hoje o conceito de atenção básica, que sempre existiu, é uma terminologia. Hoje ele foca principalmente na estratégia. Aí vão dizer, balesteiro, você falou que Balneário só tem 18% de cobertura prioritária de atenção básica. Meu amigo, porque a política prioritária é a estratégia, só tem 18%. Mas você está falando em complexo hospitalar, envolve isso. Claro, meu amigo, porque tem a rede de atenção à urgência, o maestro não funciona sozinho. Os conceitos da limitação. Então, o SUS é um advento, é uma coisa importantíssima e você tem que entender. Tem que entender os seus direitos.
Tá? Hoje fala, foi com a fila do SUS, mas você não paga por isso. Antigamente falava que você ia para a fila do INPS, que pior de uma fila interminável é uma fila que você não sabia o que era melhor, que ela terminasse, porque o término não era bom, os atendimentos eram muito ruins na sua maioria, tá? Então, garantia existe, sistema maravilhoso, está em evolução, precisamos cobrar, você e eu, nossos direitos. Agora a cabeça nossa e das pessoas, deixa ser aparelhado pelo ouvido, não, irmão, precisa também mudar e evoluir conforme o mundo gira, o mundo muda e a gente precisa conspirar para que ele seja melhor. Ricardo Gebeluca, este assunto está terminado por hora. É isso aí, Antônio Balesteiro Garcia Júnior, para você. Sábado tem dia D com todas as UBSs de Itapema abertas. Está aqui, ó, capa do jornal de hoje para você. Por que eu vou falar agora? A gente terminou esse assunto. E o dia D, 19 de outubro, todas as UBSs abertas em Itapema das 8 horas até as 17, com preventivo, inclusive com imunização sarampo para crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Quer comentar um pouquinho a respeito, Balesteiro? Outubro Rosa. Você sabe, olha, dona Maria, já que está me ouvindo aí, já sabe que o Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, Ricardo, na década de 90, 1990 precisamente, tá? Tem fizeram em Nova York uma corrida da cura. Já havia todo um trabalho independente, comunitário, e a Outubro Rosa surgiu da comunidade, tá? Do terceiro setor. No sentido de se trabalhar a prevenção do câncer de mama. Estava crescendo muito naquela época, na década de 90 cresceu substancialmente mesmo. E nessa corrida da cura distribuíram laços rosa, porque o rosa lembra a mulher. E a partir desse advento, desse evento, esse laço rosa começou a simbolizar, tá, a cura, a prevenção do câncer de mama, começou a ter um simbolismo nesse sentido. Essa ação ali foi em outubro, se alastrou por outros estados americanos, tá, até que no final da década de 90, o Congresso americano instituiu outubro como a data, como mês de prevenção do câncer de mama. Lá, desde os Estados Unidos, se preconiza, se trabalha a prevenção, tanto da promoção em saúde, da divulgação, de explicar boas práticas, né? A primeira delas é de você apalpar, a mulher apalpar o seio para identificar caroços, e mesmo o homem, viu? Que câncer de mama também dá em homem. Homem também tem mama. É raro, mas dá. É mais raro, mas dá. E também a mamografia, tá? Isso veio para o Brasil, Ricardo Gebeluca, em 2002, também através do movimento do terceiro setor. Eles iluminaram o obelisco do Ibirapuera, que é aquele monumento à Revolução Constitucionalista de 1922, né? Eles iluminaram de rosa. A partir disso, o movimento cresceu aqui no Brasil, como já estava crescendo no mundo, com a observação da Organização Mundial de Saúde, já provocando, no caso, os países latino-americanos, a OPA, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a fustigar os países a proverem ações nesse sentido. E no Brasil começou a evoluir com uma série de ações feitas pelo Ministério da Saúde a partir de 2006, com mais intensidade a partir de 2006, tá? Inclusive com a iluminação de monumentos públicos e tudo mais, e campanhas como essa do dia D. A partir de 2011, Ricardo Gebeluca, foi incluído não só a prevenção do câncer de mama, como a prevenção do câncer de colo de útero. Eu li a matéria do jornal e eu sei que eles vão disponibilizar o Papa Nicolau aqui, né, no dia D. Papa Nicolau é exame preventivo de colo de útero. Então, agora no Brasil, né, porque esse Outubro Rosa é mundial, também você tem a ação conjunta de prevenção, tanto do câncer de mama como do câncer de colo de útero.
promoção em saúde, disponibilização, normalmente o SUS disponibiliza cotas extras de mamografias, imagino que esteja fazendo nesse momento, e também a prevenção de câncer de colo de útero com o Papa Nicolau. Eu pretendo, se nenhum fato novo acontecer, a saúde, se acontece alguma coisa, muda a rota. Quero ver se a semana que vem eu escrevo sobre isso de uma maneira mais ampla, inclusive com indicadores mundiais e nacionais, como é que está essa situação do câncer de mama e de colo de útero. Verdade. Eu vejo que é muito importante. E você, Dona Maria, já está aí me vendo, me ouvindo, eu e o Ricardão aqui. Olha, previna. Prevenção é fundamental. A senhora tem saúde gratuita, do lado da sua casa. Você não morar em Balneário, né? Lá não tem cobertura de Statek. Aqui tem. Então a senhora tem o BS do lado da sua casa aqui em Itapema. Em boa parte dos municípios. Só vai lá, o médico de saúde da família, o médico vai te atender, a enfermeira vai te acolher, vai fazer o acolhimento, a consulta de enfermagem, tá? E vai distribuir, a própria enfermeira faz o exame preventivo, o Papa Nicolau, né? E a senhora vai trabalhar com a equipe da ESF para trabalhar a prevenção, viu? Isso é muito importante, e é gratuito. A senhora também pode fazer em casa a palpação do seu seio, não tem vergonha de fazer isso não. À frente do espelho, que é a tua vida, vai a palpação, tá? Para a senhora começar a prevenir. E prevenção é tudo. Câncer de mama, câncer de colo de útero, tem cura, mas começa pela prevenção. Começa por mudar a sua cabeça. Como a senhora tem que mudar a cabeça com relação a conceitos que as pessoas querem colocar, que estão lá na década de 40, tá? De complexo hospitalar, não consegue entender como o mundo mudou, a senhora também tem que mudar os seus conceitos. E entender que a senhora tem direito, mas tem o dever de se prevenir. E a prevenção parte da senhora. Não adianta a gente ficar falando aqui. Tá bom, Dona Maria? É isso aí, então, para a senhora, Dona Maria, sábado tem dia D com todas as unidades básicas de saúde de Itapema abertas. Sábado 19/10 será com todas as unidades básicas, das 8 horas até as 17. Na programação do dia D, atividades da campanha Outubro Rosa, com orientação e realização de preventivos e também vacinação do sarampo para crianças não vacinadas de 6 meses a menos de 5 anos de idade. Abre aspas. Convidamos as mulheres que aproveitem esse dia para realizar o preventivo, participar das atividades e também levar os filhos menores de 5 anos para serem imunizados, destacou o secretário de Saúde, Alexandre Furtado. Um forte abraço também, Alexandre, fazendo um belo trabalho aí. Que está fazendo, tanto o Alexandre quanto a equipe dele, às vezes até são criticados injustamente, né? Porque a saúde é uma área muito complexa. Estão trabalhando, né, amigo? Mas estão fazendo um belo trabalho. Outra coisa também, lembrar você, antes da gente se despedir, Balesteiro, a respeito dessa campanha que a gente continua fazendo do combate ao Aedes aegypti, hein? Combater a dengue, combater aí esse mal que tanto assola o nosso país e que, em especial, o estado de Santa Catarina aí teve recordes, né? Os últimos tempos aí a respeito da dengue. Continue fazendo a sua parte, você continue fazendo a sua prevenção. Tire 10 minutos do seu tempo no final de semana para dar aquela procurada em casa, assim, recipientes ali que possam acumular água e possam ser aí um foco do mosquito, né? Perde 10 minutinhos e de repente aí se mantém tranquilo, você ou seu vizinho, avisa o vizinho da frente ou do lado ali, enfim, para ele também contribuir contigo, com toda a sociedade, principalmente aqui em Itapema, que a gente realmente passou maus bocados aí com o tal do mosquitinho. Mosquitinho danado, né? Eu vou te dizer uma coisa. Você, a senhora, Dona Maria, o seu João, o seu José que estão aí, sabia que isso é, eu já falei aqui, Santa Catarina não está entre os 5, não está entre os 10 estados brasileiros com maior incidência de dengue. Você tem só em São José do Rio Preto, São Paulo, você tem 26 mil casos, tinha 26 mil casos, deve ter muito mais, tá? São José do Rio Preto, Bauru, está infestado. E São Paulo não é os primeiros ainda. Santa Catarina está entre os 5 que mais cresceram, mas não está entre os 10 de maior incidência, tá bom? Então a gente precisa sair um pouco da caixa, olhar um pouco o que está acontecendo à nossa volta. Dengue tem sim que combater, né? Todos nós temos que participar, temos que cobrar ações também dos organismos constituídos, só que a realidade nacional e mundial é muito mais complexa, tá? Nós ainda
não estamos com uma realidade tão complicada assim. Então tem que olhar o que está acontecendo. Agora, a dengue é o papel da senhora, dona Maria. E não digo, não é só final de semana não, Ricardo. Diariamente. Tá? Tem que prevenir. Tá? Tem que fazer, tem todas as funções. Todos os dias, né, Balesteiro? Ah, a gente fala no final de semana, porque no final de semana o seu João está tranquilo, está bem à vontade. Tem tempo trabalhou a semana inteira ali, no final de semana está descansando em casa, não custa nada tirar 10 minutinhos do seu tempo, né? Sabe qual é o problema? Vale a pena. Sabe qual é o problema de quem não tem tempo? O mosquitinho da dengue tem tempo. Tá? Tempo de sol. Tá? Tem que mas o seu João sai 6 horas da manhã para trabalhar e chega 10 horas da noite, né, Antônio? Então, final de semana eu acho que é uma boa pedida. Mais alguma coisa, considerações? Falamos demais, né? Tá bom, então. Tá bom, né? Boa noite para você, um forte abraço, muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus. Até semana que vem. E vem conosco, né? Vem conosco.